Dia 3 de novembro de 2021. Então, hoje iniciamos a nossa caminhada, depois de 2 semanas e um pouquinho parados, né? A gente está fazendo as nossas práticas meditativas, nosso estudo com a teoria de tudo, estudando muita física, consciência, estudando estudos sobre a consciência, estudando Joel, trabalho de proteção. E hoje nós vamos continuar a nossa caminhada com o termo vida contemplativa, tá? Então nós vamos aqui passar um estudo de uma iniciação de uma tradução, tá, do Giancarlo, que foi em 2018, com o título Iniciando a Vida Contemplativa, página 172. Esse estudo, esse escrito, esta tradução, ela tem 8 páginas no PDF, tá? Então, a vocês que estão no grupo do Giancarlo lá no Facebook, que tenha acesso a este PDF, pode acompanhar as aulas por aqui também, tá? Ou vocês podem solicitar para baixar este PDF. Lá no grupo tem uma seção de arquivos no Facebook que vocês podem baixar os estudos. Então, nós iniciaremos, né, com o seguinte versículo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão os seus construtores, os que edificam. Por quê? Porque quem que edifica a casa? O Senhor. Porque edifica sobre a rocha, sobre a letra da verdade, sobre a dissolução da ilusão, da crença em 2 poderes. E o que nós vimos hoje do mundo é a construção sobre a areia, o castelinho de carta caindo e a construção se esfacelando sobre aquela areia que o vento bateu e está levando. Então está se desconstruindo. Então o Senhor precisa edificar esta casa. Salmo 127, 1. Vamos lá então, iniciando a vida contemplativa, Joel Goldsmith. A questão não é alcançar logo de cara um grau de iluminação que definiria o professor espiritual, mas como alcançar iluminação suficiente para poder libertar-se das discórdias e desarmonias da vida humana, construindo dentro de si uma consciência espiritual que não só se elevaria acima dos problemas do mundo, problemas familiares ou comunitários, mas também permitiria viver como um humano normal, com família, trabalho e vida profissional, e ainda ser inspirado, alimentado e apoiado por uma experiência interior, por um contato interior. Tá aqui, gente, o segredo de tudo, né? É este contato interior, esta vida interior que vai nos levando, que vai nos deixando cada dia mais e mais sobre a luz do próprio Espírito. Sabemos que todas as pessoas de uma religião que desliga a mente e não faz, entre parênteses, diferença qual seja a religião, alcançam alguma medida de harmonia ou paz interior e em seguida encontram-se sob posse de uma graça interior que vive suas vidas por elas. A razão e não importa qual a religião delas, é que existe apenas um Deus, um Espírito, e o Espírito não vê diferença entre um judeu ou um gentil, um protestante ou um católico oriental, ocidental ou um índio americano. No que diz respeito à consciência, ela é inteiramente sem graças religiosas, convicções, cerimônias, ritos, credos ou formas de adoração. É um espírito absolutamente livre e independente que nos permeia, assim como a vida da natureza permeia uma folha de grama ou uma orquídea, uma margarida ou uma violeta. Ela não sabe a diferença e nem faz qualquer diferença para ele se um cão é vira-lata ou sangue puro. A mesma vida e o mesmo espírito animam tudo. Só existe uma única consciência, só existe um único espírito. Portanto, e só existe uma única mente, que é a mente de Deus. Portanto, dentro deste
processo de retroalimentação do sistema, o sistema ele se auto-organiza. Faz com que nos elevamos à consciência, expandimos mais a consciência, nos levamos a questionar a vida de alguma forma, de algum jeito. Seja pela entropia total, pelo sofrimento, ou seja pelo o amor, de nós querer solucionar todos os nossos problemas. Bom, dentro desta mente, este desenvolvimento nos leva a chegar a conhecer a verdade, chegar a isto aqui. Esses conteúdos, este canal, esta missão, este compartilhar, este doar de amor para todos. Então, dentro desse sistema de autoevolutivo, de uma forma ou outra nós estamos nos desenvolvendo, nós estamos compartilhando, nós estamos expandindo a consciência através de nossas práticas meditativas, através de vídeos, através de áudios, através de todo o conteúdo já imposto pela internet. E a vida contemplativa nos remete a um esforço pessoal de voltarmos para dentro, para aproveitar o nosso tempo, o maior tempo possível deste contato interior, desta presença interior, desta percepção deste espírito onipresente, onipotente e onisciente dentro de nós. Lemos nas Escrituras que Deus faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5, versículo 45. Portanto, no que diz respeito a Deus, não existe nem grego nem judeu, nem escravos nem livres. O Mestre deixou isto muito claro, quando ele disse: não chameis a ninguém de pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, que estás nos céus. Mateus 23, versículo 9. Se ele estivesse personalizando isso, teria significado apenas para aqueles que estavam ouvindo. E então Deus seria apenas Pai dos judeus, pois não havia cristãos em sua época e nem havia uma igreja cristã ou uma seita cristã. Havia apenas judeus na Terra Santa e ele era um deles, um rabino em seu meio. Portanto, se fôssemos tomá-lo personalizando ou ouvirmos, não chame nenhum homem de seu pai sobre a terra, entenderíamos que os judeus seriam os únicos a ter Deus como seu pai. Nós sabemos que em seu ensino ele não estava falando com ninguém pessoalmente, ele estava aclamando a verdade. Em outras palavras, ele poderia ter dito que 2 vezes 2 são 4, enquanto falasse de repolhos, mas não significaria entender que o princípio aplica-se apenas aos repolhos. 2 vezes 2 são 4, se aplicado a repolhos ou a reis. Portanto, quando ele diz: não chameis nenhum homem de pai sobre a terra, e entre aspas ainda, ele não está se dirigindo apenas a você que está lendo isso, nem ele estava falando apenas àqueles que estavam sentados diante dele. Ele estava falando para o mundo, proclamando uma mensagem que foi dada a ele por Deus. Essa questão, gente, de pai, chamar nenhum homem da terra sobre pai, isso realmente, em termos de vida humana, afeta quando falamos isso dirigido aos nossos pais humanos, né? Nós temos as nossas denominações humanas quando falamos a percepção dos nossos pais, aqueles que receberam a dádiva de nos criar, de nos manter, de nos deixar aqui, e somos muito gratos a isso. Mas o verdadeiro pai só existe um, porque só existe uma única consciência, só existe uma única mente, só existe um único Deus. Nossos irmãos que vieram para facilitar a nossa chegada, a nossa estada aqui neste mundo, sendo uma dádiva de nossos pais e nossas mães, que nos criaram, que nos deram alimento, e somos muito gratos a isso. Cria-se uma crença e cria-se uma dúvida na maneira humana. Mas como? Mas eu tenho o meu próprio pai. Eu não preciso, porque Deus é o meu pai superior, mas eu tenho o meu pai aqui na terra. Sim, você tem o seu pai humano, no sentimento humano. Tá? Em questão espiritual, ele faz parte também do seu histórico evolutivo. Então estamos todos aqui fazendo parte de um sistema auto-organizado,
uma realidade virtualmente criada para nos levar a esta evolução. Então nós compartilhamos essa questão de vivermos aqui sendo pai e filho, sendo educados para viver dentro deste mundo. Mas quando nos elevamos a consciência para a consciência espiritual, não temos mais ninguém neste mundo como nossos pais. Temos apenas um pai, que é o nosso Deus. A única consciência e o único poder. Nenhuma pessoa na face do globo pode ter esperança de iluminação espiritual a menos que ela reconheça, em primeiro lugar, que só pode haver um princípio criativo e que a sua localização não está nas montanhas sagradas nem nos templos de Jerusalém. Sua localização não está nem aqui nem lá, mas dentro de você. E aqui não faz diferença onde você possa estar. Você, entre parênteses, o eu de você, o eu de mim, possa estar. Não faz diferença se você está em um hospital, na prisão, no trabalho, na arte ou na profissão. O reino de Deus está dentro de você. E o reino de Deus é espírito e não é um ser super-humano. Este passo é realmente o primeiro passo para alcançar a luz espiritual. A presença de Deus está dentro de você, seja você quem for. Então, gente, o conceito de começarmos a vida de contemplação é contemplarmos a nossa presença interior, a nossa energia. Então, isso aqui vai para a questão da meditação também. Nós, quando estamos praticando a nossa meditação, nós precisamos, primeiro, meditação é a ausência de pensamentos. Meditação é comunhão com Deus. Então é um ponto direto nisso, acalmar os pensamentos. E quando a gente acalma os pensamentos, nós começamos a sentir a nossa energia no nosso corpo, a energia fluindo em nosso corpo, aquela sensação de paz, aquele alívio, a energia fluindo. Então precisamos começar a sentir a nossa energia, para daí sim começar a refinar essa energia, ou seja, limpar essa energia dessas formas, pensamentos que norteiam a consciência material. E aí, quando nós refinamos essa energia, que limpamos totalmente a consciência, nós abrimos a brecha para a consciência espiritual se manifestar, que é a presença consciente de Deus. Quando você chega a esse ponto de meditação, quando você chega a esse ponto de meditação e chega no nível em que você realmente sente a verdade disso e realmente sente a presença de Deus no ar, não foi o que nós falamos anteriormente aqui, no seu corpo, que é a energia, no seu negócio, na sua casa, no seu concorrente, no inimigo do outro lado do mar ou do outro lado da rua. Sentir um com todos, você chega ao próximo passo. Esse passo todo mundo deve dar antes que a iluminação possa vir. E ele é a percepção de que, uma vez que o reino de Deus está dentro de você, ele deve fluir através de você. Ele não pode vir até você e você deve, em alguma fase de seu desenvolvimento, deixar ele fluir através de você. Por exemplo, o companheirismo é tão simples de demonstrar porque isso requer apenas que você seja um companheiro. Isso é tudo. Depois de se tornar um companheiro, você tem companheirismo. Depois de encontrar algo ou alguém como companhia, e nem precisa ser um ser humano, mas pode ser um membro do sexo oposto ou estranho, membros de sua própria família, pássaros que vêm para o seu gramado, ou você pode encontrar companhia entre as estrelas, e então você é um companheiro. O ponto é que essa companhia é uma emoção, sentimento, uma experiência, uma partilha de si. Poderia ser no nível de vizinhança ou amizade, no nível de marido, esposa, irmão ou irmã. Todos os meios de companheirismo são uma partilha de si mesmo com outra pessoa.
Assim sendo, companheirismo está sempre disponível para você, porque está dentro de você e é o dom de Deus dentro de você. E você é quem determina se você vai mantê-lo bloqueado ou se você será um companheiro. No momento em que você decide ser um companheiro, você tem companhia. E olha que interessante isso que eu vou compartilhar com vocês. Há pouco teve a questão do Halloween, da questão tudo que envolve o Halloween, né, gente? Essa crença humana no Halloween, os arquétipos monstruosos que existem. Então, estava assistindo um vídeo que até um pessoal da mecânica quântica no Instagram que postou o vídeo, a criancinha no jardim, a criança no jardim, e aí veio o pai dela, colocou a máscara do Halloween, de um ser monstruoso, e foi atacar ela. E essa criança, uma criança pequenininha de uns 3 anos, abriu o braço e fez assim, para acolher aquela criatura. E naquele momento a criatura se desarmou, ou seja, o pai amoleceu o seu coração e não entendeu a reação da criança, que abriu os braços e foi abraçar a criatura, demonstrando o amor, demonstrando o sentimento de Deus, pois a criança com 3 anos de idade é a manifestação do Espírito. Ela ainda está desenvolvendo a consciência material e ela percebeu ali que não tinha coisas assustadoras nenhuma, porque ela não tinha crença e não tinha medo. Ela abriu os braços para acolher aquele ser. Isso é uma passagem que, quando nós expandimos a consciência, nós percebemos. E outras pessoas não entenderam o sentido do vídeo. Mas o sentido do vídeo é realmente isso, quando nós demonstramos esse amor que flui através de nós em qualquer circunstância, nós somos companheiros, nós somos acolhedores, nós somos amorosos. O reino de Deus está dentro de você, e então não há como produzirmos suprimento para qualquer um. Filho, está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Lucas 15:31. Todos nós, na face da terra, tem tudo o que o Pai tem, que é infinito, e tentar obter algo lá fora, no espaço, é loucura. O suprimento não é demonstrado pela obtenção, mas em abrir um caminho para que o fluxo de suprimento venha para fora de sua fonte, a qual é o reino de Deus dentro de você. Portanto, a iluminação só pode vir para aqueles que percebem o reino de Deus, luz, verdade, sabedoria e amor está dentro de mim. Tudo que o Pai tem é meu. Assim como você tem que encontrar um caminho para expressar o companheirismo, então você tem que encontrar uma maneira de expressar o suprimento. Você faz isso de muitas maneiras, como o mestre indicou no Sermão da Montanha. Dê, mas tenha a certeza de que ninguém além de Deus saiba sobre suas orações. Ore por seus inimigos e perdoe. O mestre aponta tudo isso com uma ação que vem de dentro de você para fora, e em nenhum momento ele indica que há alguma coisa por conseguir. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5, versículo 44. E ele nos diz para perdoarmos 70 vezes 7. Mateus 18, versículo 22. Então, gente, aqui é uma passagem do Sermão da Montanha, onde a conclusão de tudo isso é não resistais ao mal, ou seja, não resistais à crença humana em 2 poderes, o mal humano e o bem humano. Mas aqui, como fala, né, de perdoarmos 70 vezes 7, é o seguinte: trata-se da única e exclusivamente da questão emocional. Então, parte do nosso sistema de crença. E quando nós começamos a praticar a vida contemplativa, nós vamos trabalhando essas questões de sombras psicológicas, energias reprimidas, o emocional vai sendo trabalhado. Nós vamos abrindo este campo da consciência espiritual, nós vamos dissipando as nossas crenças limitantes, nós vamos avançando ao caminho infinito. Por isso que os escritos do caminho infinito, a principal objetivo do caminho infinito é esse: abrir o campo, abrir o caminho da percepção consciente de Deus.
E aí tem os 3 princípios básicos que são trabalhados, tá? Então, a natureza da oração, a natureza de Deus, a natureza da oração e a natureza do erro, tá? Então, essas 3 questões vão sendo trabalhadas interiormente. Por quê? Porque a gente vai percebendo que só existe um único poder, só existe uma única presença, e essa presença se manifesta de dentro para fora, é emanação. Não diz que tudo é frequência? Nós emanamos de dentro e nós recebemos aquilo que nós emanamos através dos nossos sentimentos e nossas formas de pensamento. E quando nós trocamos os nossos pensamentos, nossa forma de sentir, nós trocamos a nossa manifestação, trocamos a nossa emanação e com isso nós manifestamos o que nos tornamos, né, manifestadores, co-criadores. Mas é este caminho de início desta vida contemplativa que vai trabalhando dentro desses conceitos, aprofundamento, discernimento espiritual, para que a gente possa ingressar neste caminho da iluminação, ou seja, perceber a realidade do universo. Trabalhar essa percepção, né? Não há como ganhar amor do mundo ou das pessoas do mundo. Vocês viram? Essa passagem aqui é muito importante, gente, ó. Não há como ganhar amor do mundo ou das pessoas do mundo. Então aí eu já digo que meu reino não é deste mundo. Vamos ver o que vem mais à frente aqui. Muitos tentaram e todos falharam. Por isso não pode ser realizado. O único caminho é o caminho da luz espiritual. Amando, você torna-se amado. Não há outro caminho. Esperar primeiro ser amado é como esperar por algo vindo de um espaço em branco, lá fora. Você deve primeiro colocar o amor para fora antes que ele possa fluir de volta. Então, o que acontece, gente? Amar nas questões humanas é impossível, como já diz ali. Meu reino não é deste mundo, mas se nós manifestarmos o amor fluir de nós, esse amor ele tem que voltar. A gente não está entrando em fase, amplitude e comprimento de onda com a frequência? Então este amor tem que voltar. E este amor voltando, ele vai limpando as questões de frequências baixa e a gente vai aumentando a nossa frequência, atraindo sim pessoas que estão em fase com as nossas frequências. Semelhante atrai semelhante? Você deve primeiro colocar o amor para fora antes que ele possa fluir de volta. Você deve primeiro lançar o pão sobre as águas. Lança o pão e ele volta, né? Antes dele retornar a você. Somente aquilo que você coloca para fora encontra sua volta. Somente aquilo que você coloca para fora encontra a sua volta, encontra a sua. Volta até você, porque por si mesmo o espaço não tem nada para dar a você. Se nós observarmos essa questão aqui, o espaço é vazio. Ele não tem nada para dar para nós. Nos interiorizamos e fechamos os olhos e percebemos isso, que tudo que nós temos e nós estamos manifestando, as coisas externas, já estão sendo emanadas de nós, já foram dadas a nós. No entanto, na proporção em que você coloca algo para fora no espaço, ou seja, nós colocamos amor, a intenção, né, gente? Consciência trabalha muito com a intenção. E mesmo o ato, o mesmo ato faz com que isso encontre o seu caminho de volta, encontre o seu caminho de volta para você. Então, é o espelho, né? Projetamos, projeção e volta para nós. A iluminação espiritual começa com a realização destas verdades simples. Todas elas baseiam-se na premissa de que o reino de Deus está estabelecido dentro de você e que, para desfrutá-lo, você tem que encontrar um jeito de trazê-lo para fora. Quando você medita sobre estas coisas e reflete sobre elas, você chega a um ponto em que não há mais nada a pensar a respeito. Você já disse tudo, pensou tudo, declarou e afirmou, e você chegou a um lugar onde você encontra o silêncio. No exato momento em que você alcança a quietude, você encontra algo que
algo que toma lugar dentro de você, algo de natureza transcendental, algo de natureza não humana, algo entre a sua consciência, que algo entra em sua consciência que você mesmo não está declarando ou afirmando, mas que você está ouvindo, você está recebendo das profundezas do seu interior, mas você mesmo criou as circunstâncias para esta verdade conhecida intelectualmente, declarada, sentida, afirmada e em seguida ainda foi como você tivesse criado um vácuo. E agora, nesse vácuo, a própria voz pode anunciar a si mesma e trazer consigo a iluminação. O primeiro passo é conscientemente, intelectualmente saber a verdade. Através desta ponderação constante, meditando, refletindo, você se traz para o nível em que você já disse tudo e pensou em tudo. E então nessa quietude e a partir nessa quietude e a partir desta quietude, vem a verdadeira luz que você tem procurado. Tá aqui, gente. Então vamos até aqui, na nossa parte, na página 3, né? Terminando o nosso estudo de hoje, fazendo algumas considerações sobre esta passagem aqui. Então vou deixar sublinhado aqui da onde a gente vai retomar o nosso estudo, ou seja, iniciar no próximo dia, no dia 4, que hoje é o dia 3. Tá? Então nós vamos iniciar aqui depois o nosso estudo e vamos fazer agora a nossa consideração em relação a esse estudo aqui. Criar um vácuo é, como a gente vem trabalhando, a gente vem percebendo algumas coisas dentro da meditação. Vem um clique, e esse clique é o próprio vácuo quando vem. Vem uma voz suave, delicada. Muitas vezes escutamos alguma coisa, mas quando a gente está fazendo outra coisa, a voz vem e fala alguma coisa. Não é no momento da meditação, então não esperamos que vai vir isso dentro da meditação, nós apenas nos entregamos para a prática. E o que é o vácuo, né? É o sentimento da energia, da nossa própria energia, da energia que está dentro de nós. E aí nós vamos penetrando dentro desta energia, nós vamos sentindo, nós vamos manifestando, nós vamos expandindo a consciência, mas precisamos fazer isso dia após dia, minutos após minutos. E a gente vai incluindo, quando a gente acorda de manhã, trabalho de proteção. No meio da manhã, meditação. E a gente vai começando os pensamentos, os versículos, a verdade vai norteando a nossa mente. Quando nós vamos no banheiro, quando nós vamos tendo contato com pessoas e até mesmo quando acontece algum desvio, sugestão mental que vem de fora, que é do inconsciente coletivo ou sugestões que diz o seguinte: haha, agora eu conheço você. Você está sugerindo que eu permaneça, que eu volte ou que eu retorne para a crença universal em dois poderes. Eu conheço você, então eu sei quem você é. Então você já cria automaticamente, vai criando uma proteção para a crença em dois poderes, vivendo no mundo, mas não sendo do mundo. Então nós vamos lento, gradualmente, passo a passo, penetrando deste conhecimento interior. É a nossa pesquisa, nossa autopesquisa. Né? Somos cientistas de nós mesmos e nós vamos nos descobrindo quem realmente nós somos. Então, dentro deste mundo ocidental é muito difícil isso, gente. Então, vocês viram que Joel, quando ele fala, né, nessa questão aqui, e quando a gente vê os outros livros de física, quando a gente começa a estudar, e principalmente esse estudo que eu estou fazendo agora, a teoria de tudo, de Thomas Campbell, tá? Então, justamente a mesmíssima coisa. Porém, nos termos de física, que Thomas Campbell explica, ou que o professor Hélio Couto explica também, que é a mesmíssima coisa, que é só para a gente acumular as informações, e a gente vai cruzando informações e a gente vê que é tudo igual. Quando junta a mecânica quântica, quando junta a metafísica. E o Thomas Campbell, ele vai além da mecânica quântica, ele vai na metafísica disso, explicando a organização dos sistemas, explicando esse contexto do mundo virtual, do jogo em que a gente está participando aqui. E quando a gente acorda para a realidade e a gente vai saindo do contexto humano, a gente tem contatos humanos ainda. Nós temos os nossos sentimentos humanos, nós temos as nossas
profissões, nós temos os nossos contatos humanos com outras pessoas, mas interiormente, mesmo que você concorde com alguma coisa que você discorde internamente, mas aquilo você sabe que Pai perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então você vai emanando o amor, emanando a compaixão, vai conversando, vai... Muitas vezes a gente precisa concordar com certas coisas que os nossos irmãos ainda estão no sono profundo. Então é isso que vai acontecendo na nossa vida contemplativa. As coisas vão nos sendo apresentadas, problemas vão surgindo dia após dia, dia após dia. Porque o problema desse mundo continua, gente. Não vai parar os problemas, porém a gente vai olhar para os problemas e vamos impersonalizar o que a gente sente de erro sobre os problemas. E isso é amadurecimento emocional. Inteligência emocional é isso. Então a gente vai impersonalizando o erro, que são os problemas da vida humana. E isso vai acontecendo dia após dia, mas é preciso paciência um pouquinho, porque a gente vem com aquela indignação, que é aquela coisa de conhecer a verdade, querer afirmar a verdade. E aí depois, quando a gente vai avançando dentro dos estudos, a gente vê que isso é um processo natural. E isso é um processo que muitas vezes apenas nós, você que está me assistindo, vamos poder compartilhar com pessoas que vão chegar até nós trazidos pela própria presença, pelo próprio Espírito. E não com pessoas de nossa família, com nossos cônjuges ou com os nossos amigos mais próximos. De repente eles não vão entender, vão começar a se afastar de nós. E este é o processo que vai acontecendo, porque este é o processo de evolução. Muito obrigado. Retornamos com o nosso próximo estudo, então, lembrando a todos que nós estamos com uma classe de estudos, nós estamos na 8ª aula, vamos para a 9ª aula da nossa classe de estudo, estamos estudando mecânica quântica lá. Então estamos trazendo tudo isso que a gente está falando aqui, trazendo de uma maneira ao vivo, com experimentos, com estudo, associando a vida cotidiana, para direcionar, dar um apoio para as questões de dúvidas que muitas pessoas têm em relação à questão do invisível e do manifesto também, né? Então, vou deixar o link do grupo da Consciência Infinita aqui abaixo, para vocês entrarem lá, porque este link aqui, gente, é um link do grupo informativo. Aquelas pessoas que quiserem entrar na classe, diretamente na classe, vão entrar nesse grupo e vão fazer o contato no telefone, no telefone privado, do nosso telefone privado lá. Daí vai entrar em contato diretamente comigo e eu lanço o PDF do funcionamento da classe para a pessoa, individualmente. Tá ok? Muito obrigado. Paz do Cristo.